Uma montanha russa. Sobe, desce, desce. Quando falamos em dólar, seja na TV, no jornal ou na internet, a imagem que temos é essa. Mas por que ele muda, vive oscilando e por que o dólar influencia tanto na economia mundial e na do Brasil? Se você já fez essa pergunta, agora você vai entender melhor. Primeiro precisamos voltar no tempo. Em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saíram como uma das principais potências econômicas. Durante a Conferência de Bretton Woods, foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o dólar foi estabelecido como a principal moeda de reserva internacional, substituindo o ouro, e fazendo com que outras moedas tivessem suas taxas de câmbio ligadas ao dólar. Isso mudou completamente o sistema financeiro global até hoje. A maioria dos países tem aí em torno de 70% a 80% das suas reservas em dólares. O Brasil, por exemplo, ele tem uma reserva internacional, que é uma conta no Banco Central de mais ou menos 360 bilhões de dólares e 80% desse volume está em dólares. Entendeu? É por isso que hoje tudo gira em torno do dólar, inclusive o real, que valoriza e se desvaloriza em relação à moeda americana. Mas por que isso acontece, essa oscilação? Isso é o resultado das ações e interações entre agentes econômicos no mercado. Quais são eles? Consumidores, empresas, governo, sistema bancário e o setor externo. Qualquer mudança em um deles pode afetar o valor do dólar. Hoje o nosso câmbio ele é flutuante, então assim, ele pode variar tanto ao decorrer do dia quanto ao decorrer da semana. E o Banco Central pode ou não interferir nessa taxa. Hoje a globalização, né, ela está em tudo. Então a gente vai ter, se tiver um dólar maior, a gente vai ter sim produtos mais caros. Então a gente tem muitas oscilações nesse mercado de câmbio, dependemos muito ainda do volume que a gente exporta para poder entrar dólares, para a gente poder compensar essa questão cambial. Então são todos esses fatores juntos que dão aquele preço que a gente escuta no noticiário todos os dias. E que preço, viu? Olha, um precinho que define praticamente tudo. Para você ter uma ideia, se o dólar sobe, o real se desvaloriza, então exportar fica mais barato e lucrativo. É ótimo para quem exporta, mas em compensação, quase tudo aumenta de preço. Produtos importados, matéria-prima, insumos, passagens aéreas para o exterior, petróleo e derivados como a gasolina, e não é só isso. Até as commodities, que são os produtos básicos vendidos no mercado internacional, como a soja, milho e café, que o Brasil vende em larga escala, mas que tem seus preços originais em dólar. E quando o dólar desce, aí acontece o oposto. O real se valoriza, exportar fica mais caro, mas todo o resto fica mais barato. Esse sobe e desce provoca a chamada inflação de custos, quando o aumento nos preços de insumos e matéria-prima reflete no custo final dos produtos. Vou te dar um exemplo prático do dia a dia. O pão que a gente compra na padaria, né? A farinha, por exemplo, os produtos que fazem o pão, eles são muitas vezes comercializados de fora, né? Então é importado. E se esse preço da farinha aumentar, que é comercializado em dólar, o produto final ele vai ser aumentado também. Então quer dizer que o pão ele vai aumentar o preço. Quando o dólar sobe, a nossa moeda desvaloriza e tudo que é importado, a gente precisa de mais reais para poder fazer essa compra. Então, esse é o motivo que o câmbio tem um repasse na inflação. Você viu que é fácil entender o dólar, né, e como ele funciona. Mas você já deve ter se perguntado alguma vez por que, de alguns anos para cá, ele aumentou tanto. Há 15 anos, por exemplo, em setembro de 2009, o dólar estava a 1,80 em média. Época boa, né? Mas hoje passa longe. Chegou a bater R$ 5,73 em agosto desse ano. Os motivos são vários. De anos para cá, houve instabilidade política e econômica no Brasil, alta dos juros nos Estados Unidos, incerteza fiscal, déficit nas contas públicas, inflação elevada e, claro, o impacto da pandemia.
Além disso, tensões internacionais como a guerra na Ucrânia, a redução no crescimento econômico da China, nosso principal parceiro comercial, tudo isso também afeta a demanda por dólar. Todos esses fatores levaram a uma fuga de investidores e ao aumento da demanda pela moeda americana, fazendo com que ela ficasse ainda mais cara no Brasil. A gente tem um risco país muito grande. Será que compensa para o investidor ter um investimento pagando alto, com uma taxa de juros alta, mas correndo um risco grande? Então, essas questões de juros e riscos, elas também influenciam bastante na questão do dólar. A verdade é que, seja subindo ou descendo, o dólar continua sendo um termômetro da economia brasileira e mundial. Entender os motivos por trás dessas oscilações nos ajuda não só a compreender melhor o impacto no nosso dia a dia, mas também a tomar melhores decisões financeiras e nos preparar melhor para o futuro.